E aí, meu nome é Cícero Gonçalves e hoje nós vamos conhecer a história do desenho. Você já parou para pensar sobre o que é o desenho? Se eu te perguntasse agora, o que é o desenho? Como você definiria? Bom, para te ajudar a entender toda a história do desenho, eu vou te dar essa definição. Desenho é uma representação gráfica de tudo que nós vemos, pensamos, sentimos, é uma forma de comunicação, expressão. Entendendo a definição de desenho, vem uma pergunta: desde quando o desenho existe? Para entender como tudo começou, nós iremos voltar na pré-história. Sim, foi nessa época que foram registrados os primeiros desenhos da humanidade. Lembra dos homens das cavernas? Sim, foram eles que começaram a representar seu cotidiano em forma de desenho, muito antes da escrita e da linguagem verbal. Eles faziam as famosas pinturas rupestres, como essas que vocês irão ver agora. Eles representavam seu cotidiano, pessoas, animais, dança, a caça, entre outras formas de expressão. Depois, com a evolução, foi a vez dos egípcios a representar seus rituais, seu cotidiano em forma de desenho, como esses exemplos que vocês estão vendo aqui. E depois, já lá na Idade Média, surgiram os grandes artistas, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, com belíssimas obras. E nessa época, o próprio Leonardo dissecava os cadáveres para poder desenhar os órgãos do corpo humano. E com isso ele deixou um grande legado à ciência. E você percebe que o desenho tem uma grande importância na nossa história. Mas como o desenho técnico se originou? Isso aconteceu na Revolução Industrial. E o desenho ganhando uma nova função com o surgimento do designer, em que tudo parte de um projeto, pois antes os móveis, os objetos, eram feitos artesanalmente. Depois, com a Revolução Industrial, passaram a ser produzidos industrialmente. Então aí o desenho assumiu a função de projeto. Então um objeto, um móvel, tudo parte de um projeto completo, contendo uma planta, perspectivas, elevações. Agora nós vamos ver alguns exemplos de desenhos técnicos. Aqui nós temos uma planta baixa, contendo todas as dimensões de uma casa. Já que nesse outro exemplo, nós temos uma peça mecânica em uma perspectiva isométrica. Quem começou com esses princípios de representação foi o matemático francês Gaspard de Monge, esse cara aqui. Esse cara foi o pai da geometria descritiva. Foi ele que facilitou o entendimento de um objeto tridimensional em uma folha planificada. Olha esse exemplo 3D aqui. Através dos planos, nós conseguimos entender todas as dimensões do desenho. Já nesse outro exemplo, nós temos um objeto 3D e ao lado sua representação em 2D. Então, entendendo toda essa história, o desenho ele é muito importante, desde muito tempo na nossa história. Então, se você percebeu, aí onde você está, no seu ambiente, tudo partiu de um desenho. Bom, então nossa primeira aula fica por aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e espero você na próxima aula.